Olá a todos. Nós iremos dar agora uma consultoria técnica sobre testes exploratórios e como a prática deles podem influenciar positivamente alguns pontos no processo de teste de software de uma empresa. Nossa equipe é composta pelos seguintes membros: Álvaro Guimarães, que sou eu, Guilherme de Moraes, Ian Felipe e Ítalo Vinícius. Para começar, devemos primeiro saber o que são testes exploratórios. Os testes exploratórios nasceram com o conceito de se distanciar do estilo de teste mais conhecido, os testes de script. Enquanto os testes de script seguem um processo de análise sequencial de requisitos, design e documentação de casos de teste, para só então executar estes casos de teste, os testes exploratórios consistem numa aprendizagem e execução de testes de forma simultânea. Com isso, percebemos que há uma certa liberdade para o testador, onde ele pode desenvolver e executar testes enquanto explora a aplicação. Vale destacar que essa liberdade do testador não significa que os testes serão executados de forma aleatória ou sem nenhum planejamento, apenas que não é necessário seguir um caminho tão restrito como os testes de script. Os testes exploratórios se baseiam na ideia de que, para trabalhar de forma mais restrita, como os testes de script, seria necessário entender tudo sobre o projeto. Mas e quando não temos esse conhecimento total? Além disso, também deve-se notar que é impossível testar todas as entradas e saídas possíveis em grandes aplicações, já que estas são infinitas. Há nos testes exploratórios uma espécie de ciclo de evolução, pois cada conjunto de testes elaborado e executado pelo testador provê a ele mais informações para elaborar o próximo conjunto de testes da melhor forma a atacar um método ou conjunto de métodos. Apesar disso, deve-se destacar que testes exploratórios não são ad hoc e que essa menor restrição e aprendizado enquanto se explora os casos de teste ainda possui um planejamento de quais seções de código devem ganhar maior atenção com base em como e quanto pode se evoluir uma ou mais funções. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Ítalo. Bem, a primeira ideia que precisamos ter é como os testes exploratórios podem ser aplicados. Esta é uma dúvida intrínseca ao termo, o que seria explorar em si. A partir do termo explorar, muitas dúvidas são geradas. Por isso que, a priori, temos que entender dois processos essenciais para sua implementação. O primeiro processo é difundir na organização uma interdisciplinaridade da equipe, ou seja, necessitamos que todas as equipes tenham conhecimentos básicos de todos os passos para a conclusão do produto ou serviço de software, tendo entendimento das etapas de requisitos, design, construção, testes, manutenção e gerenciamento. É óbvio que é muito complexo isto no papel, porém existem ações que fazem com que essa cultura seja alterada aos poucos, como, por exemplo, quando contratar um desenvolvedor, fazer com que, em vez de entrar diretamente de cabeça no código, ele tenha contato com a equipe de produtos, entendendo o escopo e a utilização do software que está fazendo ou produzindo. É essencial também que o processo se inicie a partir de um planejamento da feature que será testada, ou seja, entender qual razão daquela feature e quais são os tipos de testes que se identificam com aquela funcionalidade. Para isso, precisamos primeiro identificar metodologias que vão nos ajudar na geração de hipóteses para as funcionalidades. Essas metodologias vão nos ajudar a entender muito melhor como as coisas realmente deveriam funcionar ou funcionam. Algumas dessas metodologias são testes Oracle, que vai nos ajudar a simular o funcionamento da feature, por exemplo, vamos identificar como ela deveria funcionar e como ela realmente funciona na vida real. Heurística, fazemos o contato com alguém que tem conhecimento do produto, por exemplo, pessoas que trabalham na área de Product Owner ou Care Center, pois são elas os que têm mais contato com o produto e, consequentemente, sendo os mais capacitados para descrever como eles deveriam funcionar. Tem também o Phoenix Checklist, que é um checklist de como as coisas deveriam ocorrer no software e quais são os objetivos daquele item listado ou daquela funcionalidade, verificando cenários que induzem o erro do usuário para que sejam categorizados como casos de teste. Existe também o diagrama Ishikawa, que também pode ser chamado de espinha de peixe,
que é elaborado um diagrama que descreve as ações de causa e efeito e como essas ações ocorrem, descritas de maneiras mais detalhadas possíveis, para que os possíveis bugs sejam identificados. Existe também o 5W2H, que é muito parecido com o Phoenix Checklist, porém, neste método, são feitas algumas perguntas que devem ser respondidas baseando-se nos requisitos do produto e do serviço de software, para que haja uma verificação e validação se realmente eles foram atendidos na etapa do desenvolvimento e testes de software. A partir da construção das metodologias anteriores, agora podemos identificar os possíveis erros que podem ser corrigidos e mitigá-los por meio de diferentes métodos de aplicação. Por exemplo, os baseados em sessão, os quais são feitos para serem efetivos, objetivos e mais claro, sendo especificado uma sessão de no máximo 1 hora, e também a garantia de que o testador foque apenas na execução de testes e que não tenha dispersões no decorrer da sessão, otimizando o tempo de dedicação ao teste, sendo um método muito parecido com a técnica Pomodoro de estudos, em que um tempo é delimitado para foco de apenas uma tarefa específica. E também existe o estilo livre. Ele se opõe à técnica baseada em sessões, não existindo um tempo definido ou a funcionalidade que será testada não vai ser especificada. Essa técnica ela é muito complexa, pois qualquer deslize pode fazer com que os processos se tornem confusos ou com que o teste exploratório se torne um teste de regressão, ou até mesmo um ad hoc. Por isso, exige que o testador seja experiente ou tenha conhecimento de sênior para identificar os erros críticos de maneira rápida. Bem, no contexto agora voltado à parte mais prática dos testes exploratórios de software, vamos pensar em um caso de exemplo. Imagine que um desenvolvedor elaborou uma nova feature cuja função é cadastrar um usuário em sua aplicação. Primeiramente, o desenvolvedor precisa comunicar com a equipe de testes de como a feature funciona, promovendo a interdisciplinaridade da equipe. Ou seja, ele precisa comunicar à equipe de testes de como a feature funciona, quais são os campos de preenchimento e qual o resultado da submissão deste cadastro. A partir dessas informações e do conhecimento do produto de software, o testador de software precisa inferir quais são os tipos de teste que atingem esse escopo. Inicialmente, a gente já consegue pensar em testes de segurança, testes de carga, testes de acessibilidade, principalmente porque a feature atinge esses escopos. Por isso que um planejamento de testes deve ser dividido entre esses tipos de testes. Neste caso, né? Nos testes de segurança, temos que identificar casos que não são providos por meio de testes unitários ou automatizados. Por exemplo, questões de queda de rede ou injeção de SQL e entender como o aplicativo reage a essas condições. Nos testes de carga, nós temos que perceber possíveis modificações. Por exemplo, imagine que por falta de possibilidade, houve necessidade de aumentar o tamanho do número de usuários. Isso pode fazer com que haja uma reação em cadeia em que todos os possíveis testes vão falhar. Ou seja, imagine que o tamanho do login, do nome de usuário, seja 4 dígitos e passou a ser 6. Por isso que, para esses casos, testes exploratórios seriam necessários. Nos testes de acessibilidade, necessitam de investigações mais precisas, ao entender a experiência do usuário portado de deficiências ou dificuldades físicas. Por isso, seria necessária uma avaliação do protótipo final para que, a partir do uso de personas que possuam essas características e que fossem identificados consequentemente, fossem identificados quais problemas encontrados ou gerados para uma melhor qualidade de software. Mas lembre-se que isso sempre precisa ser planejado e não feito às pressas, principalmente porque podem existir casos óbvios que muitas vezes não são testados. Por isso, é tão importante sessões de testes exploratórios no decorrer do desenvolvimento do aplicativo e da criação de features, sendo um processo de trabalho paralelo entre qualidade e construção de software. Bom dia a todos, eu sou o Ian e eu vou abordar um exemplo real do uso de testes exploratórios. O caso que eu irei relatar aqui é de uma empresa de médio porte, com cerca de 120 funcionários, que possui unidades em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, e que se baseia em desenvolver aplicações web ou desktop que são integradas entre si ou com sistemas desenvolvidos por outras empresas, sendo que, infelizmente, o caso foi relatado, porém não foi informado o nome da empresa, por quesitos de segurança e confidencialidade. Bem,
O caso em si se trata de um experimento que a empresa fez, que tinha como objetivo avaliar como os testes exploratórios podiam contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos desenvolvidos. Na realidade em que a empresa foi caracterizada como uma organização que não possuía um processo de teste definido. E como funcionou esse experimento? Bem, a empresa utilizou um processo que se dividia em 3 etapas, que eram feitas em cada interação do desenvolvimento definida pela empresa. As etapas eram concepção, que era definido os objetivos da interação, a importância dos testes e o levantamento dos riscos do produto. A etapa de elaboração, onde era planejado os testes que seriam executados na etapa 3, e a última etapa, que é a construção, que é a fase onde os testes eram desenvolvidos e executados, sendo que os artefatos dessa empresa eram desenvolver os cenários de testes, os testes exploratórios, as massas de dados, os logs de testes e os defeitos registrados. Bem, entre os benefícios do experimento, eu posso relatar que passaram a ser feitos testes para toda uma funcionalidade, mesmo quando nela ocorria apenas uma alteração, que houve um aumento da cobertura de testes, que a atividade de teste começou a ocorrer mais cedo e passaram a ocorrer em paralelo com as atividades de codificação, e que os testes exploratórios permitiram que os fluxos básicos, os fluxos alternativos e de exceção fossem cobertos, evitando que os erros fossem encontrados apenas na produção. E como pontos negativos do experimento, eu posso relatar que houve dificuldade para a empresa mudar a sua cultura de desenvolvimento, que em momentos de prazo apertado havia uma pressão da gerência para abandonar o processo e que houve uma resistência inicial por parte dos desenvolvedores devido ao aumento de número de defeitos encontrados. O que mostra que as dificuldades encontradas são, em sua maioria, apenas devido à mudança de metodologia pela empresa, mas que os benefícios valem a readequação da equipe para atender essa nova metodologia. Como a maioria das tecnologias e metodologias, há riscos que devem ser observados, mas que podem ser mitigados na maioria das vezes. Falta de habilidade em prever defeitos. Diferente de quando se faz teste de script, não há elaboração de testes exploratórios na fase de elicitação de requisitos, não sendo possível utilizá-los para identificar e corrigir defeitos mais cedo no projeto. Existem casos em que os testes exploratórios são desnecessários, como em situações em que já se sabe quais testes devem ser executados e, além disso, em que ordem devem ser executados, pela simplicidade da função ou qualquer outro motivo. Por isso, deve-se pensar numa combinação de técnicas de teste. Do mesmo jeito que propomos a utilização dos testes exploratórios para compor a verificação de requisitos, também sabemos que os testes exploratórios não são absolutos e devem ser compostos por outras técnicas. Nível de conhecimento e experiência dos testadores também deve ser algo considerado na realização desse tipo de teste. Tais testes devem ser realizados por profissionais com considerável experiência, não apenas nas funcionalidades da aplicação, mas também que já tenham conhecimento sobre as ferramentas e técnicas utilizadas em sua realização. Requer-se, então, uma equipe de nível adequado para esse tipo de metodologia. Em resumo, uma forma de mitigar a maioria dos riscos da utilização do teste exploratório é a complementação, ou seja, ou deve-se complementar testes de script com testes exploratórios, ou complementar os testes exploratórios com outras técnicas. Assim como muitas situações no universo de software, o complemento de técnicas tende a resolver grande parte dos problemas encontrados. Olá a todos, eu me chamo Guilherme e eu vou falar sobre os benefícios que uma organização ou um produto obtém quando se opta pelo uso de testes exploratórios no seu desenvolvimento. Como foi dito anteriormente, não se espera que os testes exploratórios sejam utilizados em qualquer situação, já que os benefícios dessa técnica, eles vêm do fato da mesma ser utilizada quando é realmente necessário. Mas, se for levado em conta o momento certo para utilizá-la junto aos outros tipos de teste de script, podemos ter vários benefícios esperados no projeto.
Primeiramente, os testes exploratórios, eles são bastante úteis quando não é disponibilizado aos testadores uma documentação detalhada sobre os requisitos solicitados para o projeto. E é nesse sentido que se aplica bastante o conceito desse tipo de teste, que é aprender sobre o produto enquanto o testa. E pelos testes exploratórios, eles serem uma técnica focada em abordar os testes como uma atividade de descoberta, investigação e aprendizado, o que dá mais liberdade aos testadores, essa técnica ela permite que a imaginação e a criatividade e intuição dos testadores possa ser aprimorada. E nisso, por ser uma técnica que também cobre vários cenários e casos, ela traz como benefício maior a evolução das equipes de desenvolvedores. Uma outra situação em que é benéfica a utilização de testes exploratórios é quando um sistema precisa ser testado em um curto período de tempo. E isso levando em conta que esse é um tipo de teste que gera um feedback rápido sobre a qualidade do produto ou sobre alguma funcionalidade específica da aplicação, sendo que isso ocorre muito quando os requisitos são vagos ou inexistentes, ou no início do desenvolvimento, quando o sistema ainda pode estar instável. Uma outra situação é que a utilização dos testes exploratórios como uma adição aos testes de script é uma maneira útil de se evitar o paradoxo do pesticida, onde o defeito pode permanecer escondido sobre o uso contínuo do mesmo caso de teste. Como essa é uma metodologia exploratória, sendo um tipo de teste dinâmico, ela acaba lidando bem com a verificação de algo mais específico e, consequentemente, gera mais resultados depois que os testes de script se tornam ineficazes. E também é importante observar que, caso a organização possua testadores altamente competentes, os testes exploratórios possibilitam o aumento da cobertura de testes. Isso porque, por meio deles, é possível cobrir fluxos básicos, alternativas e de execução. E, consequentemente, uma funcionalidade pode ser melhor testada, aumentando assim a probabilidade de encontrar um defeito e evitando que certo defeito seja identificado apenas em produção. Em geral, os testes exploratórios, eles não devem ser utilizados em todas as situações, mas eles são muito eficientes para trabalhar juntamente com testes de script e para situações onde não se sabe qual teste deve ser executado ou que não se pode determinar com antecedência. Além também de esses testes servirem para encontrar erros que só seriam encontrados na aplicação já em produção, como erros referentes a heurísticas que não estão sendo atendidos na interface e que necessitariam de um trabalho bem mais profundo para serem encontrados pelos outros tipos de teste. Assim, os testes exploratórios possuem um grande benefício de proporcionar ao testador uma liberdade de explorar o sistema e de se concentrar em problemas à medida que eles vão aparecendo e de maneira dinâmica. Bom, eu finalizo por aqui. Agradeço por ter assistido a nossa consultoria e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os testes exploratórios e sobre como eles serão úteis na sua organização. Muito obrigado.